Olá, bom dia, tudo bem? Estamos abordando este tema religião e política se mistura. Meus queridos, nós vamos esclarecer nesse vídeo que existe dois métodos de estabelecer governo na criação. Existe a autoridade e o poder. Autoridade é algo que provém do alto. Autoridade só provém de autoridade e provém de alguém que está acima. Só quem está acima pode estabelecer uma autoridade em quem está embaixo. E existe o poder. O poder é derivado da palavra pode, legalidade. E o que nós, os homens, damos a outro homem é poder. Mas Deus, o Criador, o Criador e o Rei dos Reis, ele é a autoridade suprema sobre toda a criação. Dele provém a autoridade. Muitos homens eles se estabelecem em um governo, mas ele tem o poder, legalidade dada para os homens. Mas existem os homens que se estabelecem num governo que ele obteve de Deus autoridade, que provém do alto. A comprovação dessa mensagem, dessa palavra que eu estou ministrando aos vossos corações, nós vamos ver José do Egito, um homem justo, um detento. Foi vendido a escravo, da escravidão foi preso, se tornou um detento e em um momento do percurso da sua história nós vamos ver ele se apresentar para revelar o sonho de Faraó. No longo da sua carreira ele teve um sonho a qual o sol, a lua e as estrelas se inclinavam para ele. Até mesmo seu pai, por não entender e compreender os mistérios de Deus, vai dizer: que isso, meu filho, você acha que sua mãe, eu e seus irmãos onde se curvar diante de você? E ali os tempos se passaram e nós vamos ver que por ele interpretar os sonhos de Faraó, ele liberou uma sentença, uma palavra dizendo que por 7 anos choveria fartamente e por 7 anos o céu se fecharia e não choveria. E nós vamos ver que esses 3 elementos a qual ele sonhou são os que determinam as estações: chuva e não chuva, inverno e verão. Nós vamos ver um cara que exerceu justiça, ele obteve uma autoridade vinda de Deus, a qual ele cerrou os céus. Por 7 anos não se choveu. E nós vamos ver também Elias, o tesbita, quando ele chega diante do rei Acabe, uma autoridade que tinha poder instituído pelo homem. E Elias estava idolatrando e levando a nação de Israel a idolatrar, estava corrompendo o povo de Israel. E o profeta de Deus, um homem justo, chega e declara uma sentença que por 3 anos não haveria de chover sobre aquela nação, sobre aquele território. E por 3 anos o céu se fechou. E nós vamos ver, meu querido, que o homem foi criado por Deus para governar sobre a terra, não sobre os céus. O homem não tem autoridade nessa região. Mas quando um homem justo se posiciona diante de Deus, essa autoridade, essa legalidade é instituída por Deus sobre ele. É o que Jesus Cristo falou: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiser. O que te torna uma pessoa de autoridade diante de Deus e diante do reino de Deus, que é o reino supremo, é a prática da justiça. Quando a gente exerce justiça, essa autoridade passa a, como se diz, a valer, a ser exercida e a corresponder à nossa justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, ele é a autoridade suprema sobre toda a criação, sobre toda a criação. Mas nós, por ter pouco autoconhecimento, nós andamos nessa legalidade, nessa ótica terrena e exercemos muitas vezes a lei dos homens, a lei terrena, e não nos dispomos e não damos crédito e atenção à justiça divina, à autoridade que veio de Deus, à justiça instituída por Deus na terra. Então, meus queridos, que essa palavra esteja te esclarecendo que o método de se estabelecer um governo justo e amplo é exercendo justiça, autoridade e poder. Tenha um bom dia, fica na paz de Deus e que Deus os abençoe.